Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece mesmo coisa de ficção científica. É a história de uma terapia revolucionária pensada para lutar contra um inimigo que se esconde dentro da gente, de um jeito silencioso e, muitas vezes, invisível. E essa é a grande pergunta que guia nossa conversa de hoje, né? Como é que se luta contra algo que não dá para ver? Algo que se disfarça usando o nosso próprio corpo. É um desafio enorme. E para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer bem o inimigo. Então, vamos começar. A gente precisa entender exatamente quem é esse tal inimigo. O nome dele é leucemia. É um tipo de câncer que ataca o nosso sistema de defesa por dentro. Para simplificar, a leucemia é um câncer do sangue que nasce lá na medula óssea. As células que deveriam ser nossas soldadas de defesa, os glóbulos brancos, começam a se multiplicar de um jeito totalmente descontrolado. E o pior, elas não só param de funcionar direito, como atrapalham todo o resto. E é aqui que a gente vê como essa doença é traiçoeira. Os primeiros sinais são muito vagos, sabe? Coisas que a gente confunde fácil com um resfriado forte, ou estresse, cansaço que não passa, febre, uma infecção atrás da outra, sintomas que só reforçam essa ideia de um inimigo praticamente invisível no começo de tudo. E essa batalha contra o invisível fica muito real quando a gente conhece a pessoa que passou por tudo isso. Vamos falar agora da história da Alissa. A Alissa era uma adolescente de 16 anos quando recebeu o diagnóstico de um tipo bem agressivo de leucemia. Para ela, o inimigo invisível de repente ganhou um nome. E o destino dela foi se tornar a primeira pessoa no mundo a receber um tratamento experimental que a gente vai entender daqui a pouco. Para Alissa, a situação era a pior possível. Os tratamentos que já existiam, como quimioterapia e até transplante de medula, simplesmente não funcionaram. Os médicos chegaram naquele ponto em que a única coisa a se fazer era dar conforto, sem nenhuma perspectiva de cura. Era o fim da linha. E nas palavras dela mesma, a esperança estava acabando. Essa frase mostra o peso da situação, né? Ela achava que era isso, que não ia ter mais tempo, até que uma porta completamente nova se abriu. É aqui que a história muda da água para o vinho. A gente entra agora num campo de ciência de ponta, uma terapia que mexe com o nível mais básico da nossa biologia, o nosso código genético. A tecnologia por trás disso tem um nome: edição de bases. Pensa no nosso DNA como um manual de instruções gigantesco. A edição de bases permite que os cientistas achem uma única letra errada nesse manual e, com uma precisão absurda, troquem pela letra certa. É como corrigir um erro de digitação reescrevendo a instrução correta. Então, qual é o pulo do gato aqui? É pegar células de defesa saudáveis de um doador e reprogramar elas geneticamente. O objetivo é transformá-las num verdadeiro exército inteligente, um medicamento vivo, pronto para caçar e destruir as células da leucemia. Tá, mas como é que se cria esse soldado perfeito? O processo é super complexo, mas dá pra gente dividir em 4 edições genéticas principais. Vamos ver como isso acontece. Primeiro, os cientistas desativam o GPS de ataque original das células, para elas não atacarem o corpo da Alissa. Segundo, eles tiram o marcador chamado CD7 das próprias células de tratamento, para que elas não ataquem umas às outras. Terceiro, e isso é genial, eles dão para as células uma capa de invisibilidade que as protege da quimioterapia. E por fim, a quarta e principal edição, elas recebem a ordem de caçar e destruir qualquer célula que tenha aquele marcador CD7, que é a assinatura da leucemia. E aí tudo se conecta de novo com o nosso tema. A leucemia era um inimigo que se escondia, invisível para o sistema de defesa. O que essa terapia faz é basicamente tornar o inimigo visível. E, ao mesmo tempo, ela dá para as células de tratamento a sua própria capa de invisibilidade para se protegerem. A palavra certa aqui não tem jeito, é invisível. Com essa arma biológica de altíssima precisão finalmente criada, o que aconteceu? Bom, vamos aos resultados e ao que isso tudo significa para o futuro da medicina. Para Alissa, o resultado foi uma reviravolta completa. Depois de receber esse medicamento vivo, o câncer dela, que era considerado incurável, simplesmente sumiu dos exames. Se tornou indetectável. E o caso da Alissa não foi um milagre isolado. Os dados do estudo clínico mais amplo são muito promissores. Dos 11 primeiros pacientes tratados, todos também sem outras opções, 7 entraram em remissão profunda. Isso mostra que não é sorte, é um padrão de sucesso. E essa frase de um dos pesquisadores principais, o professor Wasim Kassem, resume tudo perfeitamente.
O que a gente via em filme se tornou uma realidade clínica, salvando vidas de verdade. E a história da Alissa fecha um ciclo de um jeito muito inspirador. A menina que sobreviveu por causa de uma pesquisa de ponta, hoje planeja dedicar a vida dela a essa mesma área para talvez um dia ajudar a criar a próxima cura revolucionária. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a gente consegue reescrever nosso código genético para curar um tipo de câncer, o que vem depois? Anemia falciforme, fibrose cística, distrofias musculares. A capacidade de editar o nosso manual de instruções abre um universo de possibilidades. A cura invisível de hoje pode ser só o primeiro capítulo de uma era totalmente nova na medicina.